Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Por isso, os doze reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo que negligenciamos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, e passaremos a eles essa oferta, a essa tarefa. E nós dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de Deus e do Espírito, além de Filipe, Prócoro, Nícanor, Timon, Parmenais e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, as quais oraram e impuseram as mãos. Hoje eu queria falar um pouco mais sobre Estevão do que os outros diáconos dessa igreja. Foi sobre algo que destacou no meu coração sobre essa mensagem, é que os diáconos da igreja primitiva eram homens cheios de Deus e o Senhor, ele... Cara, agora eu embrulhei na cabeça. Peraí. E isso era um princípio da igreja, sabe? Se você tivesse alguma responsabilidade na igreja, você era, vamos dizer, obrigado a ser cheio. E um pouco abaixo, no versículo 8, fala sobre Estevão novamente, mas sobre a prisão de Estevão. Eu vou ler e depois a gente vai falando acerca. Estevão, homem cheio de Deus, cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga, dos libertos e dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que ele falava. Sobre um contexto base sobre isso é que eles viam o que Estevão fazia e eles queriam meio que parar Estevão sobre o que ele estava fazendo, sabe? Ele realizava feitos e maravilhas por Deus. A gente vai para o capítulo 7. Isso. Eu queria ler tudo já, porque aí a gente já consegue ter um contexto geral do que aconteceu com Estevão, para eu não ter que ficar indo e voltando, indo e voltando. E na minha cabeça estava mais fácil de ser explicado. Mas... no capítulo 7, eles falam sobre o discurso de Estevão do Sinédrio, sobre todo o diálogo que aconteceu. Ele tentou meio que se explicar sobre o que estava acontecendo, só que fala um pouco abaixo que eles tamparam-se os ouvidos e não escutaram a mensagem de Estevão sobre o que estava sendo pregado. Só um instante. O que eu queria ler mais é sobre a parte do apedrejamento de Estevão e sobre o que eu entendi, sobre tudo o que aconteceu. Está no versículo 54, e a gente vai ler ele até o 60.
Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão estava cheio do Espírito Santo. Levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus, em pé à direita de Deus, disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E, tendo dito isto, adormeceu. O que eu queria conversar com vocês hoje é a contemplação do Senhor e a vista da glória de Deus que Estevão teve. Isso é algo que vem pegando no meu coração várias e várias vezes, que é, cara, o que esses caras viram para que, no meio disso tudo, sendo perseguidos, eles tiveram piedade das pessoas que iam matar eles, sabe? Eu acho que a gente está vivendo uma igreja que ela não é perseguida e, da mesma forma, a gente cria muita questão para onde não tem questão, sabe? Tipo, cara, a gente está vivendo algo, vamos dizer assim, fichinha, perto do que eles viviam, sabe? A igreja era realmente perseguida. Pessoas eram feitas de tochas. Quando eu li isso, mano, eu fiquei louco. As pessoas eram feitas de tochas, porque elas aceitaram o evangelho e queriam seguir aquele evangelho. Então, não era a questão do que, eu aceito aquilo dali e legal, agora eu vou na igreja, eu levanto minhas mãos e fechou sobre aquilo dali. Pessoas sofriam pelo evangelho e pessoas morriam pelo evangelho. Acho que foi. Só que o que eu queria conversar é sobre a questão de simplicidade, sobre as pessoas que estão na nossa igreja, sabe? Estevão, ele era uma pessoa que foi citada só sobre esses 2 capítulos. Só que, cara, Estevão era um homem que realizava feitos e maravilhas, mano. Um diácono, um entregador de cesta, era um cara que realizava feitos e maravilhas. Então, o que a gente acaba pensando é que, tipo, não, eu estou lá, alguém vai vir pregar aqui, e é isso, e eu só vou escutar, e eu vou ver, e glória a Deus, sabe? Deus, ele não te chamou para ficar no banco só sendo crente dali, sabe? Há algo além da nossa igreja. O Senhor, ele quer transformar o nosso coração para sermos constrangidos fora da igreja. É algo que eu vejo sobre a nossa nação, esse levantar de Estevão, sabe? Tipo, pessoas estão morrendo pelo evangelho. E o que eu estou fazendo? Estou sentado e lendo e escutando a mensagem do Lucas e do Sérgio, e vai passar o domingo, eu vou continuar com as mesmas práticas. Eu não vou mudar a minha vida, porque eu não fui encontrado pelo esse evangelho. É algo que vem me constrangendo, Senhor, nos encontre nesse evangelho, aonde pessoas que estão morrendo têm piedade pelos que estão me matando. Sabe? Do falar de tenha piedade sobre essas pessoas, elas não sabem o que elas estão vivendo. Porque eu sei, cara, quando eu não aceitava, quando eu ainda não era convertido pelo Senhor, eu caçoava das pessoas que eram e falava: mano, o que você está seguindo aí, velho? Você está dando dinheiro para o pastor? Você está fazendo o quê? E
as mesmas pessoas, mano, falavam, cara, quando você conhecer o evangelho que eu conheço, aí você vai entender que não é a questão de pastor, que não é alguém que rouba o teu dinheiro. Vai estar muito além dessa igreja, mano. O que eu quero passar para a gente é, vamos buscar esse tesouro precioso que Estevão encontrou. A gente canta muito sobre isso, sobre o que encontramos, sobre o que somos no Senhor, mas não está tendo vida nisso, não está florescendo isso. O que o Senhor vem tocando no meu coração é que Ele não quer nos ver só sendo crentes aqui dentro dessa igreja. Tem algo maior para ser expandido. A gente tem que tirar da nossa cabeça que quem evangeliza lá fora é só os missionários e os evangelistas. Cara, Estevão era um entregador de cesta e ele espalhava o evangelho, porque não tem nada a ver com o meu cargo dentro da igreja, e sim com o que está sendo proferido aqui e que está me afetando. O Senhor, Ele nos mostra, cara, que independente de tudo, mano, se eu sou alguém que estou sendo ferido pelaquela palavra, eu não consigo manter da mesma forma. Então, se os pecados que para mim não doíam ou não me constrangiam, tem que constranger. Senão você não aceitou a Cristo, mano. Se você continua pecando e para você é algo normal, de tipo, eu peço perdão a Deus e aquilo dali é só mais o meu pecado, você não você não se converteu, mano. É isso que eu quero dizer. Há um evangelho maior do que a nossa bolha. Há um evangelho maior do que eu ser alguém na igreja. Cara, Deus ele vem me chamando para ter essa dependência nele, de tipo... Mano, às vezes eu estou num condomínio que só tem rico. E, cara, parece que os caras têm tudo. Só que se você vê, mano, a vida dos caras é rasa, mano. Porque eles não têm o que a gente tem, mano. E a gente, de certa forma, despreza o evangelho que a gente tem. E quer ter a vida daquele cara rico. Só que você vê a vida deles é uma vida quebrada. Quando você fala do evangelho para eles, os olhos deles brilham, porque eles não encontraram o mesmo tesouro que você encontrou. A gente tem que entender que a realidade do evangelho é algo que tem que ser espalhado. Deus não nos chamou para ter um evangelho que eu tenho aqui e vivo comigo e guardo no meu coração. Sabe? Deus ele vem mostrando para nós que à medida que nós encontramos a Ele, é a mesma medida que a gente espalha esse evangelho. Spurgeon ele tem uma frase que diz que o evangelho é um mendigo que encontrou pão e que conta para outro mendigo sobre aquele pão. Então, eu acho que a gente esquece muito, mano, que a gente foi um dia uma pessoa que foi encontrada. A gente está muito na nossa rotina de crente, de estar vivendo aqui, e eu vivo, mas eu já sou crente, e se eu falar para ele, o que ele vai achar? Cara, você não tem que achar nada, mano. A gente não tem que achar nada. Se Deus está te constrangendo para essa questão, mano, espalhe o evangelho da forma que você consegue. Da forma, cara, se você consegue só falar, mano, olha, eu conheço um Jesus, e esse Jesus mudou minha vida. Se isso for de coração, cara, aquilo vai entrar no coração daquela pessoa, e ela vai se interessar sobre aquilo dali. Eu acho que a gente está negligenciando muito essa questão, de achar que a gente só vindo da igreja é o bastante, sabe? Só sendo crente junto com a gente aqui, tendo a nossa vida de comunidade é o bastante. A gente tem que ter o desespero por aquelas pessoas que não conheceram a Cristo. Porque se eu não
tenho esse desespero, eu vou ser como os fariseus eram. Vou apontar o dedo sobre aquela pessoa e falar, olha, ela fuma, ela bebe, ela faz isso, ela faz aquilo. Só que, mano, eu era assim também, sabe? Eu vivia numa vida pecaminosa, mano. Eu bebia, eu fumava, eu falava mal dos crentes, até a hora que Jesus veio no meu quarto, me mostrou, olha, o que você vivia não vale mais de nada. O que você vivia já não... Joga fora, mano. Joga fora a sua vontade, o seu querer ali, porque algo maior te constrangeu, algo maior te encontrou. Mas não é esse algo, ele não pode ser algo que só me encontra aqui, na minha igreja local, convivendo com os meus amigos. É algo que tem que ser passado, porque se eu não passo esse evangelho para frente, vai ser só fogo de palha, mano. A gente só vai falar sobre coisa de crente com crente, e é chato, mano, é tedioso ter só essa coisa de crente, mano. Jesus, ele não chamou a gente para ser os crentes que fica da igreja radical e vive só isso aqui, mano. Há algo maior sobre a nossa igreja, sabe? O Senhor, ele nos mostra, mano, que há uma realidade muito maior de evangelho do que a gente está vivendo. A questão da titularidade foi algo que sempre me pegou muito. Desde quando eu me converti, parecia que você se converte e as pessoas falam, agora você tem um chamado, um nome, uma placa e aquilo dali. Só que não me explicaram que eu tenho que ter uma placa que eu sou filho de Deus antes de tudo. Não me mostraram que, tipo, cara, antes de você ser missionário, antes de você ser qualquer coisa, você tem que ser filho de Deus. Você tem que ser adotado pelo Senhor. E sobre aquilo dali, aí eu sou encontrado por Ele e espalho aquele evangelho. Porque senão, mano, vai ser só eu falar sobre um livro que está sendo dito por um monte de gente. Não está sendo algo verdadeiro do meu coração. Sabe? A gente tem muito, mano. Muito, 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 muito. A igreja perseguida, ela não tem nem metade do que nós temos. Existem pessoas que oram para Deus, para que elas possam orar num lugar que não vão ser perseguidas. Sabe? Poder orar em público. Eu poder espalhar o meu evangelho, esse evangelho, e não ter o medo de morte que a gente tem. Só que o que a gente tem é vergonha. É falar, mas nada a ver, né? O cara nem me conhece, eu vou falar de Jesus para ele. Por isso mesmo, se ele não conhece o evangelho, ele é mais um perdido, mano. Esse é o entendimento que a gente tem que ter. Obrigado. A boca tá seca. A gente tem que entender que o evangelho, ele não é a nossa escolinha. Eu venho no domingo, recarrego aquilo dali, volto para minha casa, vivo a minha vida, venho na quarta, glória a Deus, aleluia, volto para minha casa. Tem que ser algo que afeta o nosso coração, que nos afeta ao ponto de, cara, eu não consigo viver sem falar do meu amado, porque Ele mudou minha vida. Mano, eu não sei o que eu seria sem o Senhor. Eu não sei. Sobre a realidade que eu vivia, seria morte. Porque de uma grande maioria dos que estudaram comigo, dos que trabalhavam comigo, se foram, mano. Porque no Rio a realidade é outra, mano. Não é igual aqui, velho. Eu não consigo, até hoje, mano. Até hoje eu não consigo andar com o celular na mão na rua, velho. Porque eu sei que pode ter uma mão de elástico e
grudar. Então, a gente... pelo menos, eu tenho essa realidade, tipo, cara, existem pessoas que, se eu falar do evangelho para ela, e ela aceitar aquilo dali, vai ser transformado a vida dela e a família dela. Sabe? Não é só eu falar que aquilo dali e achar, agora eu falei e acabou. Sabe? O Senhor, Ele vem nos chamando para mostrar uma realidade. Não falar só sobre coisas que aconteceram no passado. Sabe? Nos mostrar como exemplo. Colocar, olha, eu sei de onde eu vim, mano. Eu sei do lamaçal que aonde eu habitava. E o Senhor, Ele me encontrou. Ele me encontrou nesse lamaçal, Ele me tirou, e Ele me lavou, e Ele me deu vestes novas. Porque eu fui encontrado pelo Senhor. Só que o que eu vejo eu acho que eu sempre vou bater nessa tecla sobre paternidade, que eu não sei, mano, eu acho que é pra vida inteira isso aí, nunca vi. Mas essas pessoas, elas têm que encontrar um bom pai, que é o Senhor. A minha vida inteira eu vivi sem... Eu tenho pai, só que eu vivi com um pai ausente. Então, isso, pra mim, foi uma crise que eu tive a vida inteira. Tipo, não entendia as crises de raiva que eu tinha, não entendia por que eu agia daquela forma, mas era tudo espelho do que eu via o meu pai agindo com a minha mãe, e eu agia e me seguia como espelho aquilo dali. Só que o Senhor, Ele vem e nos mostra que Ele é um pai que cuida dos seus filhos e Ele é um pai zeloso, sabe? Que, cara, eu fui extremamente constrangido sobre essa comunidade várias vezes. A gente eu e a Camille passamos por algumas dificuldades. A Camille não trabalhava, só eu trabalhava. E, cara, teve mês que não deu, mano, não fechou o valor. Para pagar tudo, eu fiquei desesperado. A gente foi extremamente acolhido sobre essa comunidade. Falaram, olha, a gente não tem muito. A gente tem uma cesta básica aqui para vocês. Vocês querem? Só que o nosso erro é querer ajudar todo mundo, mas não deixar ser ajudado. Esse é o espírito de orfandade. Eu achar que não, eu consigo me virar sozinho. Sou grandinho demais. Só que o Senhor é um pai que nos cuida. Ele cuida dos seus filhos. É algo que tem que estar sobre o nosso coração. O Senhor é um pai que nos ama. E não foi por acaso aquela cruz. Não foi por acaso Ele ter se entregado e morrido pelos nossos pecados. A gente coloca muitas das vezes a crucificação como algo que aconteceu normal da Bíblia. Só vai passando. Só que a partir daquilo dali veio vida sobre nós. O Cordeiro que morreu, ele nos deu vida. Então, se eu não conheço esse Cordeiro, que é o intermediador, o Filho que faz o intermédio para o Pai, eu vou viver só como Jesus, como meu Salvador de alguma coisa. Só que o Filho, ele se entregou por amor ao Pai, para que a gente pudéssemos ter vida. Eu queria orar um pouco sobre isso, sobre essa questão de paternidade. Se tiver alguém específico que queira orar sobre essa questão, vai ser bem-vindo vir aqui na frente. A gente pode orar por você. Você não é um erro. É algo que eu venho escutando do Senhor várias e várias vezes. O Senhor, Ele o criou
E você foi feito de propósito, sabe? Tipo, o Senhor tinha um plano sobre a sua vida e que o plano dele é que você seja filho antes de tudo. Cara, Deus não te chamou para ser algo grande ou menor. Deus te chamou para ser filho, filho amado. Se você tem essa ausência no seu coração de um pai, ele é o pai que pode te encontrar, sabe? Ele é o pai que o encontra e que o ama. O Senhor não é um pai que o castiga, sabe? Eu vivi muito isso. Eu achava que se eu não lesse a Bíblia todo dia, Deus ia parar de me amar. Eu achava que se a medida do que eu fazia movia o braço de Deus. E a realidade não é essa, mano. Das vezes que eu fui encontrado no meu quarto, foi orando e pedindo a Deus, Deus me mostra aquilo que eles conheceram. E eles conheceram a realidade do Pai. Sobre toda a sua carência, é algo que pode ser resolvido no Senhor. O Senhor, Ele vem e Ele resolve essas lacunas no seu coração. Sobre o que você acha que você é incompreendido, o Senhor o compreende, porque só o Senhor estava com você. Devemos ser encontrados pelo Senhor, na medida que buscamos a Ele. Então, queria ter um momento para a gente buscar pelo Senhor. Se você tem essa questão específica de paternidade, ore sobre isso. Isso é uma realidade, a gente não pode viver ferido disso. Você tem um pai e ele o ama, a ama. Senhor, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, Pai. Pela paternidade que o Senhor vem nos encontrando e encontrando a nossa comunidade, Senhor. Pai, eu oro repreendendo, Pai, todo o espírito de orfandade sobre esse lugar, Pai. Que tudo que o diabo vem lançando sobre essas pessoas que estão aqui, Pai, de que elas não podem conhecer um amor que as ama independente de tudo. Que um pai que a repreende, mas os ama. Pai, nos encontre, Senhor, como filhos, filhos que os te chama. Ouça, Senhor, a nossa voz, Pai. Nos faz ser encontrados por Ti, Pai.